Fala pessoal, tudo bem com vocês? Spider aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a histologia da língua. Se você quer saber os tecidos que compõem a língua, fica nesse vídeo que logo depois da vinheta nós vamos descobrir. Vamos lá! Muito bem pessoal, estamos aqui novamente no Histology Guide. Vamos ver aqui a histologia da língua, suas principais características. Então, antes de começar, vamos ver um pouquinho sobre os aspectos mais anatômicos, né, para a gente poder entender melhor como que esses cortes da língua que estão aqui representados vão nos permitir entender quais são os tipos de tecido básicos, né, que vamos encontrar aí na língua. Bom, aqui nós temos uma imagem, né, de uma língua, uma imagem macroscópica. Nós podemos chamar a atenção aqui nessa imagem, basicamente, para as papilas. Então, a gente vai falar mais para o final aqui sobre as papilas gustativas. E a gente tem aqui, basicamente, sendo representadas, até pela posição anatômica um pouquinho aqui, as papilas folhadas, fungiformes e circunvaladas. Mas como eu vou deixar isso mais para o final, eu detalho isso um pouco mais aí no final do vídeo. Vamos entender primeiro como é constituído, né, organizado os tecidos que vão formar a língua. Bom, como a gente pode ver aqui, então, temos uma fotomicrografia que a gente vai ver também no Histology Guide, mas aqui a gente consegue observar as três grandes áreas que vamos ver basicamente na língua. Temos aqui o revestimento, que é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Abaixo dele vamos ter uma lâmina própria, rica em tecido conjuntivo. E abaixo dessa lâmina própria, uma camada, né, contendo bastante músculo. Né? Então vai ser um tecido muscular estriado esquelético predominantemente. Mas ao lado desse tecido muscular aqui, vamos encontrar outras estruturas, vasos sanguíneos, podemos encontrar glândulas salivares, podemos encontrar tecido adiposo. Normalmente a gente vai observar aqui a presença de tecido adiposo proximamente aí ao músculo. O perimísio, né, dessas fibras musculares que a gente vai encontrar aqui vai estar normalmente preenchido por tecido adiposo. Então, feixe nervoso, glândula, tecido adiposo, vaso sanguíneo, tudo isso vai poder ser identificado aqui nessa lâmina, beleza? Vamos lá no Histology Guide, então, para a gente detalhar um pouco mais essas características. Bom, estamos aqui no Histology Guide, e aqui eu vou já chegar na superfície, né? Então, temos aqui a língua, né? Essa secção da língua aqui nos permite verificar que ela tem uma região superficial aqui, ó, parecendo ter pelinhos, né? Na verdade, a gente vai ver que isso aqui faz parte das papilas. Essa região dorsal da língua, né? Essa região superior da língua aqui, ela é rica nessas papilas. E aqui a região ventral, né? Ou a região inferior, a gente observa que ela é mais lisa, né? Há uma ausência dessas papilas nessa região. Mas vamos ver aqui, basicamente, que tanto na parte inferior como na parte superior, nós vamos ter a presença desse tecido epitelial, porém as papilas vão estar presentes apenas nessa região superior, como a gente pode observar aqui, ó. Então a gente tem o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado, como a gente pode observar aqui. Temos a lâmina própria logo abaixo aqui, tá? A gente já tem até aqui algumas protrusões, né, dessa lâmina própria sobre o tecido epitelial para ajudar também na formação aí dessas papilas. E se a gente for olhar na região ventral da língua, nós vamos perceber que a presença então dessas papilas. Então vamos vendo aqui, já fiz aqui o zoom para a gente poder caracterizar que não existem papilas na região ventral ou inferior aqui que a gente tem da língua, tá? Mas temos o tecido epitelial, temos a lâmina própria e logo em cima, no caso aqui, já vamos ver aqui o tecido muscular, tá? Bom, vamos focar então aqui nessas estruturas de cada região aí. O epitélio, como eu já mencionei, ele é estratificado, pavimentoso, queratinizado. Dá para observar aqui uma presença de grande quantidade de queratina nessa região, onde principalmente a gente observa essas papilas. Essas aqui são as papilas filiformes. Depois eu vou falar um pouquinho de cada papila. Primeiro deixa eu apresentar as características gerais para vocês, tá certo? Então a gente tem aqui o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, né, o escamoso. A gente vê que ele
parece realmente escamas. Aqui um tecido conjuntivo, a gente vê bastante colágeno, fibra colágena. E logo abaixo aqui já temos as fibras musculares. Então aqui é o tecido muscular. Percebam como essa região de tecido muscular ela é muito grande aqui na língua. Muito bem, então como a gente pode observar o tecido epitelial? Ele tem queratina, essa queratina e esse aspecto de ser pavimentoso. Como a língua lida com a manipulação do alimento, por exemplo, então é importante que o revestimento ele seja um pouco mais resistente. Então a queratina, o epitélio pavimentoso estratificado é importante nesse aspecto, tá certo? A gente tem aqui uma lâmina própria formada de tecido conjuntivo frouxo. É um tecido conjuntivo que também tem vasos sanguíneos, vão ajudar aí na irrigação, né, principalmente do tecido epitelial. A gente tem aqui a formação de regiões de papilas dérmicas. Essas papilas dérmicas elas são importantes porque elas acabam ajudando a um aprofundamento aí do tecido conjuntivo com o tecido epitelial e naturalmente isso ajuda a uma melhor irrigação desse tecido, bem como também no arraste, na mobilidade, já que o tecido epitelial está sofrendo tração constantemente com o movimento da língua e principalmente quando está na presença do alimento. Quando a gente desce aqui então da lâmina própria, já vamos entrar na camada muscular. Basicamente a gente vai observar aqui nessa camada muscular, ó, dá um pulo aqui, mas ó, nessa camada muscular nós vemos músculos em várias direções, tá? Então vamos observar no grande aumento aqui, ó. Tem músculos que nesse ângulo de corte eles estão cortados longitudinalmente e transversalmente. Por que está sendo essa aparência que nós estamos vendo na distribuição das fibras musculares aqui na língua? Porque é importante que a língua tenha exatamente músculos em várias direções, porque esses músculos em várias direções vão permitir o controle voluntário para a língua manipular os alimentos em várias direções durante a mastigação, durante a deglutição, durante a fala. Então é importante que você tenha então músculos dispostos em várias direções. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, temos feixes de músculos transversais e longitudinais aqui, músculos todos eles estriados esqueléticos. Se a gente dá um zoom aqui, a gente pode observar então um corte longitudinal da musculatura estriada e aqui um corte transversal. Além disso, podemos observar nesse tecido da língua aqui o tecido muscular juntamente com o tecido adiposo. Então podemos ver que temos tecido adiposo, tecido muscular. Nós vamos identificar aqui também vasos sanguíneos, glândulas, feixes de nervos. Bom, nessa imagem podemos ver aqui o tecido adiposo, tecido muscular estriado, podemos observar aqui um feixe nervoso, podemos ver vasos sanguíneos. Então tudo isso é esperado mesmo de se encontrar nessa região da língua. E então aqui a gente representa isso daqui nesse corte histológico, ó, mais aqui uma região com tecido muscular, tecido adiposo, beleza? Podemos procurar aqui também glândulas. A gente pode observar aqui, ó, uma grande quantidade de glândulas, e aqui nós vamos ter tanto glândulas serosas como glândulas mucosas. Essas glândulas salivares vão ser importantes, principalmente aí no que diz respeito à função digestória da cavidade oral, mas também a preparação do alimento, né, para deglutição e principalmente a sua deglutição posteriormente. Temos aqui as glândulas mucosas, branquinhas, clarinhas, mais pálidas, e as glândulas serosas, mais escurecidas aqui nessa região. Elas estão aqui no meio da musculatura esquelética. E aqui, pessoal, a gente pode observar então esses ácinos aqui mucosos, eles são mais clarinhos, mais pálidos, né, devido à presença de muco. E são essas glândulas, né, que vão caracterizar aquela saliva mais ou menos fluida, né, mais pegajosa que a gente produz. Em contraposição, temos os ácidos aqui serosos, né, que vão produzir uma saliva mais fluida, uma saliva mais associada com a digestão do alimento propriamente dito, já que ela secreta também enzimas, né, que tem, como por exemplo a lipase lingual, que pode ajudar aí na digestão dos alimentos. Todas essas glândulas salivares aqui, elas vão poder ter uma relação direta com ductos que vão desembocar na superfície da língua. Aqui parece haver uma estrutura de ducto, aqui podemos ver uma estrutura de ducto que vai
desembocar naturalmente as secreções glandulares aí na superfície da língua. Podemos ver aqui, ó, os ductos, né? Acho que a imagem ficou bem bonita aqui para identificar essa disposição das glândulas salivares linguais.